Olá, meu nome é Larissa e eu estou aqui para te mostrar como que foi a minha virada de chave, que eu consegui atingir a minha liberdade financeira trabalhando com aquilo que eu amo. Antes de eu te explicar como que foi essa virada de chave na minha vida, eu quero te contar como que foi um pouco da minha história até chegar até aqui. Logo que eu saí da faculdade, eu decidi que eu ia fazer uma especialização em endodontia. Essa especialização, logo que eu comecei a trabalhar, eu percebi que o público que eu trabalhava não era um público que me deixava feliz. Os pacientes chegavam aqui chateados, com dor, não queriam ter que fazer o procedimento e isso acabava que me deixava muito desestimulada. Os tratamentos eram muito longos, eu saía daqui do consultório cansada e acabava que aquilo ia me deixando cada vez mais insatisfeita. Percebi que a forma que eu tinha de conquistar meus pacientes seria pela indicação de outros profissionais. E isso me deixava ainda mais insatisfeita, porque eu queria atrair os pacientes por mim mesma. A minha virada de chave foi quando eu conheci o mundo da harmonização facial e eu percebi que eu atraía os pacientes por mim mesma. E aquele mundo era encantador. A transformação que eu promovia na vida das pessoas transformava a minha vida também. Tudo que eu comecei a viver, que eu pensava que eu estava insatisfeita, que eu estava infeliz, porque os pacientes não viam o resultado da forma que a harmonização facial veio. O paciente da endodontia é um paciente que não conta para ninguém que ele fez aquele tratamento, ele não vai contar para os amigos. O paciente da harmonização é o paciente que conta para todo mundo. Além de fazer um procedimento, ele sai contando para todo mundo e te indica para todos. E isso é muito gratificante. Ver a transformação na vida das pessoas transforma a nossa vida também. Eu te contei como que eu era e como eu estou agora, mas eu preciso te contar como que foi essa transição. Um dia eu estava aqui no consultório e me despertou o interesse de fazer um curso em harmonização. Comecei a fazer esse curso, que era um curso de final de semana, e fui despretensiosamente para saber como que era, para conhecer, para saber se eu ia me interessar pela área. Quando eu fiz aquele curso, eu fiquei completamente apaixonada. Eu não queria parar mais, eu queria fazer todos esses procedimentos, eu já queria estar boa, porque eu percebi que aquele era o meu mundo e era aquilo que ia proporcionar minha independência financeira. Fiz esse curso, não parei, não parava de estudar, fiquei super interessada e então resolvi fazer uma especialização. A partir daquele momento, eu decidi que era com isso que eu queria trabalhar o resto da minha vida. Sempre eu ficava, gente, será que eu paro de trabalhar com dente e trabalho só com face? Ficava naquela angústia, uma pressão da família, sem saber. O desejo do meu coração era que eu queria trabalhar só com harmonização facial. Só que eu demorei um tempo. Essa transição não foi de uma hora para outra. Eu fui contando para os meus pacientes, os meus próprios pacientes daqui do consultório. Eu contava como que era, o que eu estava fazendo, que eu estava encantada com aquele mundo e fui mostrando cada vez mais que eu era capacitada e que eu estava me especializando e me tornando a melhor naquela área. Um dia eu parei e pensei, ou eu vou ser boa em várias coisas e vou continuar fazendo um monte de coisas, ou eu vou ser muito boa em uma coisa só. E essa foi a minha virada de chave. Eu decidi que eu queria ser muito boa na harmonização facial. Eu ia mostrar para todo mundo o resultado do meu trabalho e o que eu transformava na vida das pessoas. A partir de então, eu tomei a decisão de que eu não ia mexer com nenhum procedimento mais de dente, porque é um procedimento odontológico à face, e que a partir de então eu só trabalharia com a face. Essa foi a minha virada de chave. Eu decidi, eu acreditei no meu propósito e eu investi tudo que eu podia para eu chegar onde eu estou hoje. Eu quero contar para vocês que o melhor de tudo é que eu aproveitei toda a estrutura e toda a carreira que eu tinha. Essa transição, ela não é uma transição muito distante da realidade que a gente vive. Nós, como dentistas, conseguimos trabalhar com a harmonização facial de uma forma muito natural, porque a harmonização facial é indiretamente a nossa rotina e o nosso dia a dia. Os pacientes são os mesmos pacientes e conquistamos pacientes através dos pacientes que a gente já tinha. A estrutura do consultório é a mesma, a rotina de atendimento é a mesma, a preciosidade e minuciosidade que a gente atende os pacientes,
os detalhes enriquecedores com que a gente faz um planejamento, tudo isso está próximo da nossa profissão e a gente adequa ao mundo que a gente vai viver da harmonização facial. Agora eu vou contar um pouquinho para vocês do que conquistou o meu mundo e o que enche meu coração de amor todos os dias. Antigamente, quando eu ia atender um paciente, o paciente chegava aqui no consultório bravo porque ele estava com dor, porque ele não queria fazer aquele procedimento, porque ele não entendia que a responsabilidade dele estar passando por aquilo era dele e a culpa caía toda no profissional. Você passava o orçamento, o paciente tinha raiva de ter que pagar aquilo. Sem contar que quando você completava o tratamento, o paciente não contava para ninguém que aquilo foi realizado. A gente trabalhava, ficava às vezes 3, 4 horas com a coluna doendo, insatisfeita, e quem saía realizado era só o profissional. O paciente não dava credibilidade para o nosso tratamento e para a grandiosidade que era aquilo. Aquilo me deixava um pouco insatisfeita, eu ficava um pouco triste e às vezes até desestimulada. Quando eu entrei no mundo da harmonização facial, todos os dias a gente vive histórias encantadoras de transformação. Antigamente o paciente chegava aqui de uma forma que ele estava insatisfeito e continuava do mesmo jeito quando ele ia embora você tirasse a dor dele. Aqui a dor ela é emocional. Na harmonização facial, às vezes o paciente chega triste e ele sai transformado e muito feliz. A vida não muda, não é só um benefício para o paciente. O benefício é também para a família, porque quando a pessoa está feliz com a autoestima dela, ela muda o posicionamento no trabalho, o posicionamento dela com a família. Ela é uma pessoa feliz. Eu tenho um caso de uma paciente que eu gosto de contar para todo mundo, de todos, né, os pacientes que tocam o meu coração todos os dias aqui. Essa foi uma dessas pacientes que me marcou muito. É uma paciente que já era conhecida e um dia ela abriu o coração e me contou que ela não conseguia fazer o procedimento porque ela sentia muita dor. A gente enfrenta muito isso no consultório. Muitos pacientes que têm dor, pacientes que são desencorajados porque às vezes o outro profissional fez um trabalho que deixou exagerado, então ele tem medo de ficar exagerado, ele tem medo de não ter uma naturalidade. Tem paciente que quer uma transformação radical, mas tem paciente que gosta de uma mudança aos poucos. E essa paciente abriu o coração e me contou que ela morria de vontade de fazer, tinha vontade de fazer vários procedimentos, mas sentia muita dor. E eu contei para ela, eu falei, não preocupa, isso foi uma conversa informal. Eu falei para ela, você pode ficar tranquila que aqui no consultório, o que eu mais prezo é que o paciente não sinta nada, porque uma coisa que eu sempre falo, o paciente pode atingir o melhor resultado possível. Se ele sentir dor de um procedimento, ele não vai lembrar do resultado que ele atingiu, ele vai sempre lembrar da dor. Isso às vezes desencoraja o paciente. Aqui no consultório, eu falo assim, uma coisa que eu não tenho dó de gastar é anestésia. Eu prefiro que o paciente saia daqui com a boca toda dormente, com o rosto todo anestesiado, mas que ele não sinta nada e que ele tenha conforto no tratamento. E eu encorajei essa paciente veio aqui no consultório e eu falei, olha, eu vou fazer tudo no seu tempo, fica tranquila, que aqui o centro das atenções é o meu paciente. O meu paciente é a celebridade. Então eu trato ele da melhor forma possível para ele se sentir especial, para ele se sentir querido e para ele se sentir realizado. A paciente veio, ela fez todos os tratamentos que ela tinha vontade. Ela fez preenchimento labial, ela fez botox, ela fez preenchimento de olheira, ela fez preenchimento de suco nasogeniano, que é o bigode chinês, e ela fez o bioestimulador de colágeno, que é para tratar a flacidez. Quando essa paciente saiu daqui, ela me abraçava e chorava de tanto que ela estava feliz. Você sabe por que ela me falou isso? Porque ela falou que a minha diferença é que eu dou o meu tempo para o paciente. O paciente sentiu isso. Ela falou assim, você trata o seu paciente como único, especial. Ela faz vídeo, ela conta para todo mundo, ela saiu daqui transformada. Com um simples detalhe, eu doei o meu tempo. O meu tempo aqui no paciente, aqui no consultório, o meu tempo aqui no consultório é totalmente do meu paciente.
O meu paciente é especial, eu estou aqui para transformar a vida dele, para ouvir quais são as dores dele, quais são as queixas e transformar aquilo que dói, aquilo que incomoda. Aquele olhar cansado que ele olha no espelho e ele tá triste, aquela cara de bravo que todo mundo olha para ele e fala por que ele tá bravo. Eu tô aqui para solucionar problemas. Essa paciente se virou outra. Ela criou um posicionamento na marca dela, na empresa que ela trabalha, de uma forma transformadora. Porque eu mudei a vida dela. Eu dediquei o meu tempo e através de preenchedor do lábio, através do preenchimento da olheira, através do botox, promovendo um olhar mais aberto, mais arqueado, mais atraente, essa paciente começou a se olhar no espelho de uma forma completamente diferente. E não tem preço que pague isso. Não tem. A transformação, o brilho nos olhos do paciente quando ele chora na nossa cadeira, quando ele pega o espelho e olha aquilo que você fez e aquilo que você promoveu na vida dele, não tem preço. Não existe nada mais gratificante do que trabalhar com a autoestima das pessoas. Eu sei que esse é um papel muito importante, eu sei que essa é uma missão na minha vida e que eu tenho uma responsabilidade muito grande porque eu trabalho com as expectativas, mas isso é gratificante. Não tem nada que me preenche mais e nada que deixe a minha vida mais realizada. Eu sei que eu nasci para isso e eu falo para todo mundo, para todos os meus alunos, eu quero que todo mundo viva essa experiência que eu vivo. Eu quero que todo mundo passe pelo que eu passei e sinta tudo que eu sinto, todo o amor que eu recebo dos meus pacientes. Outro fator que eu acho muito importante e que às vezes é um dos principais é que nós precisamos trabalhar com produtos de qualidade para que a gente possa oferecer um melhor tratamento para os nossos pacientes. Não adianta ter conhecimento, habilidade e você trabalhar com produtos que não entregam resultados legais. Eu vou mostrar para vocês agora um pouquinho do que é o nosso trabalho, nosso dia a dia aqui do consultório, quais os produtos que a gente trabalha. Aqui eu vou apresentar para vocês o tão famoso ácido hialurônico. O que é o ácido hialurônico? É o preenchedor de ácido hialurônico, que é o que a gente vai usar para volumizar as regiões de olheira, nariz, lábio, mandíbula, malar, mento. Então esse é o volumizador. Lembrando que todos os produtos são liberados pela Anvisa e é o que a gente tem de mais consagrado na literatura e o que a gente entrega um melhor resultado para o nosso paciente. Outro produto que eu vou apresentar para vocês é o famoso bioestimulador de colágeno. Esse que eu gosto muito de trabalhar aqui no consultório é o Eleva, que é o bioestimulador que ele vai tratar flacidez e qualidade de pele. Outro produto que é o queridinho e o tão famoso é a toxina botulínica, que é o famoso Botox. O Botox é aquele que a gente vai trabalhar agindo na musculatura, para relaxar essa musculatura e não deixar que fique aparente as ruguinhas. E trabalhamos também com a prevenção, para prevenir que essas rugas fiquem marcadas, trazendo mais naturalidade, mais jovialidade para os nossos pacientes. E o outro produto, que é o queridinho também, são os fios de PDO, que são os fios de tração e fios lisos, que são os famosos bioestimuladores de colágeno sólido, que vão nos locais que o bioestimulador líquido não pode ir, mas que também serve para ir nos locais que o bioestimulador líquido vai, para promover uma tração de pele, que eu chamo que é a cerejinha do bolo. Então, depois que a gente tratou a pele, aumentou essa espessura dérmica, a gente pode entrar com os fios de tração para promover o lifting de face, ou entrar com os fios lisos para tratar código de barra, tratar ruguinhas aqui ao redor dos olhos, para tratar flacidez de pálpebra e por aí vai. Agora estamos partindo para a finalização. Antes de finalizar, quero relembrar com vocês um pouquinho do que a gente viu nessa aula. Eu já contei para vocês como que eu era, como que eu me tornei agora, como que o meu paciente chegava aqui no consultório, como que ele chega hoje, como que era o meu dia a dia aqui do consultório, qual foi a transformação que isso promoveu na minha vida, qual foi a minha virada de chave para chegar onde eu estou hoje e atingir o meu sucesso e a minha independência financeira,
Contei para vocês um pouquinho dos produtos e a importância de tratar o nosso paciente como a celebridade e o ponto principal aqui do nosso consultório. Não, mas eu quero falar para vocês que dia 9 teremos a nossa segunda aula e eu vou dar um plus. Vou falar de remuneração, acho que é o mais importante e que vocês vão gostar demais. Eu não quero que vocês percam essa oportunidade. Se você tem alguém que está insatisfeito com a profissão ou que está entrando nesse mundo e ainda não sabe como começar, ou alguém que está terminando a graduação e não sabe qual especialização ele vai fazer, se ele faz especialização, se ele faz só um curso, qual caminho ele deve seguir, mande esse vídeo para essa pessoa também. Na vida, nós temos que ser incentivador de pessoas. A gente não perde nunca por incentivar. Eu falo que o mundo está cheio de críticos. Então, faça a diferença na vida da pessoa que está ao seu lado. Incentive, mande esse vídeo para todo mundo e vamos fazer acontecer e vamos transformar a vida das pessoas. Vem comigo!